A Glória de Cristo, por John Owen. Para que vejam a minha glória. João capítulo 17, versículo 24. O sumo sacerdote do Velho Testamento, após fazer os sacrifícios que eram exigidos no dia da expiação, entrava no lugar santo com suas mãos cheias de incenso perfumado que ele colocava no fogo diante do Senhor. Da mesma forma, o grande sumo sacerdote da Igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo-se sacrificado pelos nossos pecados, entrou no céu com o doce perfume de suas orações pelo seu povo. O seu eterno desejo para a salvação de seu povo é expresso no versículo em destaque acima, para que vejam a minha glória. José pediu aos seus irmãos que contassem a seu pai sobre toda a sua glória no Egito, Gênesis capítulo 45, versículo 13. Não para dar uma amostra ostensiva daquela glória, mas para dar a seu pai a alegria de conhecer a sua alta posição naquela terra. Da mesma forma, Cristo desejava que seus discípulos vissem a sua glória para que pudessem estar satisfeitos e usufruir da plenitude de suas bênçãos para todo sempre. Uma vez tendo conhecido o amor de Cristo, o coração do crente estará sempre insatisfeito até a glória de Cristo seja vista. O clímax das petições que Cristo faz a favor dos seus discípulos é que possam contemplar a sua glória. É por isso que eu afirmo que um dos maiores benefícios para um crente neste mundo e no porvir é considerar a glória de Cristo. Desde que o nome do cristão é conhecido no mundo, não tem havido tanta oposição direta à singularidade e glória de Cristo como nos dias atuais. É o dever de todos aqueles que amam o Senhor Jesus de testificar, conforme suas habilidades, da sua singularidade e glória. Eu gostaria, portanto, de fortalecer a fé dos verdadeiros crentes ao mostrar que ver a glória de Cristo é uma das maiores experiências e privilégios possíveis neste mundo ou no outro. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Na eternidade seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Veja 1 João capítulo 3, versículo 2. Este conhecimento de Cristo é a vida contínua e a recompensa de nossas almas. Aquele que tem visto a Cristo também tem visto o Pai. A luz do conhecimento da glória de Deus é vista apenas na face de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Há duas maneiras de ver a glória de Cristo: mediante a fé neste mundo e por meio da fé no céu eternamente. É a segunda maneira que se refere principalmente na oração sacerdotal de Cristo, que os seus discípulos possam estar onde Ele está, para contemplar a sua glória. Mas a visão da sua glória pela fé neste mundo também está incluída, e eu dou as seguintes razões por enfatizar isso. Primeiro, nenhum homem jamais verá a glória de Cristo no futuro se ele não tiver alguma visão dela pela fé no presente. Devemos estar preparados pela graça para a glória e pela fé para a visão. Algumas pessoas que não têm fé verdadeira imaginam que verão a glória de Cristo no céu, porém estão apenas se iludindo. Os apóstolos viram a sua glória, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Essa não era uma glória deste mundo como a dos reis ou a do Papa. Apesar de ter criado todas as coisas, Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não havia glória ou beleza em comum em sua aparência como homem.
A sua face e suas formas se tornaram mais desfiguradas que as de qualquer outro homem. Veja Isaías capítulo 52, versículo 14, capítulo 53, versículo 2. Não era possível ser visto neste mundo a glória total de sua natureza divina. Como então os apóstolos viram a sua glória? Foi pela compreensão espiritual da fé. Quando eles viram como ele era cheio de graça e verdade, e o que ele fazia e como falava, eles o receberam e creram no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que não tinham essa fé não viram nenhuma glória em Cristo. Segundo, a glória de Cristo está muito além do alcance de nossa presente compreensão humana. Não podemos olhar diretamente para o sol sem ficarmos cegos. Semelhantemente, com os nossos olhos naturais não podemos ter nenhuma visão verdadeira da glória de Cristo no céu. Ela apenas pode ser conhecida pela fé. Aqueles que falam ou escrevem sobre a imortalidade da alma, sem ter conhecimento de uma vida de fé, não podem ter convicção daquilo que dizem. Há também aqueles que usam imagens, quadros e músicas em uma tentativa inútil de ajudá-los a adorar algo que eles imaginam ser como a glória de Cristo. Isso porque não têm uma verdadeira compreensão espiritual da glória de Cristo. O entendimento que vem apenas através da fé é que nos dará uma ideia verdadeira da glória de Cristo e criará um desejo para um completo desfrute dela. Terceiro, entretanto, se quisermos ter uma fé mais ativa e um maior amor para com Cristo, que dê descanso e satisfação às nossas almas, precisamos ter um maior desejo de compreender melhor a sua glória nesta vida. Isso significará que cada vez mais as coisas deste mundo terão menor atração para nós, até que se tornem indesejáveis como algo morto. Não deveríamos procurar por nada no céu, a não ser pelas coisas de que já temos alguma experiência nesta vida. Se estivéssemos totalmente convencidos disso, estaríamos pensando mais nas coisas celestiais do que normalmente estamos. Antes de tentar conduzir os crentes a experiências mais pessoais de fé, amor e santa meditação, eu mencionarei algumas das vantagens que surgem se pensarmos constantemente na glória de Cristo pela fé. Primeiro, seremos moldados por Deus para o céu. Muitos pensam que já estão suficientemente preparados para a glória, como se eles a pudessem alcançar. Mas não sabem o que isso significa. Não há o menor prazer na música para um surdo, nem em belas cores para um cego. Da mesma forma, o céu não seria um lugar de prazer para as pessoas que não tivessem sido preparadas para ele nesta vida pelo Espírito. O apóstolo dá graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. A vontade de Deus é que devemos conhecer as primícias da glória aqui e a sua plenitude no futuro. Porém, somos feitos capazes de receber o conhecimento dessa glória pela atividade espiritual da fé. O nosso conhecimento atual da glória é nossa preparação para a glória futura. Segundo, uma visão verdadeira da glória de Cristo tem o poder de mudar-nos até que nos tornemos semelhantes a Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Uma meditação constante sobre a glória de Cristo dará descanso e satisfação às nossas almas. Trará paz às nossas almas, que tantas vezes estão cheias de medos e pensamentos perturbadores. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. As coisas desta vida nada são quando comparadas com o grande valor e beleza de Cristo, como Paulo disse.
E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Quarto, o conhecimento da glória de Cristo é a fonte de nossa bem-aventurança eterna. Vendo como Ele é, seremos feitos em semelhança a Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, João, capítulo 17, versículo 24, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Deus é tão grandioso que não podemos vê-lo com os nossos olhos naturais. E mesmo quando estivermos no céu, não poderemos entender todas as coisas sobre Ele, porque Ele é infinito. A visão abençoada de que teremos lá de Deus sempre será na face de Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E isso será o suficiente para nos encher de paz e uma sensação de descanso e glória. No entanto, mesmo nesta vida, os verdadeiros crentes às vezes têm um antegozo da bem-aventurança proveniente de conhecer a Cristo. As Escrituras e o Espírito Santo lhes apresentam a glória de Deus que brilha em Cristo, de tal forma que enche suas vidas com indescritível alegria e paz. Estas experiências não são frequentes, mas isso é devido ao nosso estado doentio e falta de luz espiritual. A glória resplandeceria em nossas almas com maior frequência se fôssemos diligentes em nossas responsabilidades de meditar na glória de Cristo. O que é a glória de Cristo que podemos contemplar pela fé? E como nós a vemos? A glória de Cristo como o único representante de Deus aos crentes. A glória de Deus procede de sua natureza santa e das excelentes coisas que Ele faz. Todavia, só podemos ver a sua glória apenas através de Jesus Cristo, quando olhamos para Ele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Cristo é o resplendor da glória do Pai e a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele nos mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. Sem Cristo, nunca veríamos a Deus por nenhum momento, quer aqui ou na eternidade. João capítulo 1, versículo 18. Ele e o Pai são um. Quando Cristo tornou-se homem, Ele revelou a glória do seu Pai. Somente Ele torna conhecido a anjos e seres humanos a glória do Deus invisível. Esta revelação é a rocha na qual a igreja está construída, o fundamento firme de todas as nossas esperanças de salvação e de vida eterna. Aqueles que não podem ver essa glória de Cristo pela fé, não conhecem a Deus. São como os judeus e gentios incrédulos de antigamente, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 22 ao 24. Desde que começou a pregação do Evangelho, o grande objetivo do maligno tem sido de cegar os olhos das pessoas para que não possam ver a glória de Cristo. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Esta cegueira ou escuridão espiritual é curada naqueles que creem pelo grande poder de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Uma grande parte da miséria e castigo da humanidade por causa da queda de Adão ao pecar é a densa escuridão e ignorância que cobriu a mente humana desde então. Os homens e mulheres têm se vangloriado que são sábios, mas a sua sabedoria não os trouxe até Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 1, versículo 21. Nem mesmo a argumentação dos filósofos sobre aquelas coisas que são invisíveis e que ultrapassam a compreensão humana livra as pessoas da idolatria e da prática de todos os tipos de pecado. Satanás é o príncipe das trevas e ele estabeleceu seu reino tenebroso nas mentes humanas, mantendo-a em ignorância de Deus. Toda a maldade e confusão entre os seres humanos vem dessas trevas e dessa ignorância. Deus podia ter deixado que perecêssemos na cegueira e ignorância dos nossos ancestrais. Todavia, Ele nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A glória e privilégios especiais de Israel foram as palavras de Deus. Ele mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Salmo capítulo 147, versículo 19 e 20. E Deus ainda falou-lhes através da negra escuridão, porque eles não podiam compreender a glória que posteriormente seria conhecida em Cristo. Quando Cristo veio, foi possível ver que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Quando o Filho de Deus apareceu na semelhança de homem, Deus mostrou que a natureza divina era uma natureza gloriosa de três pessoas em uma, a Trindade. A luz deste conhecimento brilhou na escuridão do mundo, a fim de que ninguém pudesse continuar ignorante de Deus, exceto aqueles que não podiam ver. João capítulo 1, versículos 5, 14 e 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. A glória de Cristo é que ele revela esta verdade sobre a natureza invisível de Deus. Quando nós, a princípio, cremos, vemos Deus, o Pai, em Cristo. Não necessitamos do pedido de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque vendo Cristo pela fé, temos também visto o Pai. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Davi ansiava por esta visão. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Salmo capítulo 63, versículo 1 e 2. No tabernáculo havia apenas uma representação muito obscura da glória de Deus. Portanto, devemos valorizar a visão que podemos ter dessa glória, apesar de ainda como em um espelho. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Moisés havia visto muitas obras maravilhosas de Deus, mas ele sabia que a real satisfação da alma estava em ver a glória de Deus. Então ele ora: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo capítulo 33, versículo 18. É apenas em Cristo que podemos ter uma clara e distinta visão da glória de Deus e de sua superioridade. Sabedoria infinita é parte da natureza divina e fonte de todas as obras gloriosas de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Jó, capítulo 28, versículo 12. Podemos ver a sabedoria pelos seus efeitos, cujo maior deles é a salvação da igreja. O apóstolo Paulo foi chamado
a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 9 e 10. A sabedoria divina que vemos ao nosso redor no mundo criado, mesmo sendo grande como é, ainda é pequena se for comparado com a sabedoria de Deus, tornada conhecida a nós através de Jesus Cristo. Mas apenas os crentes veem a sabedoria de Deus em Cristo. Ela não é vista pelos incrédulos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 22 ao 24. Se formos bastante sábios para ver essa sabedoria claramente, teremos um gozo inefável e glorioso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Devemos também considerar o amor de Deus como parte da natureza divina, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. As melhores ideias dos homens são imperfeitas e afetadas pelo pecado. Pensam que Deus é um indolente ou alguém que é simplesmente como eles mesmos. Veja Salmo capítulo 50, versículo 21. Aqueles que não conhecem a Cristo não imaginam que, apesar de Deus ser amor, a sua ira se manifesta do céu sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Como então podemos conhecer o amor de Deus e ver a sua glória nele? O apóstolo nos diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, versículo 9. Esta é a única evidência dada a nós de que Deus não tivesse vindo para nos mostrar a verdadeira natureza e atividade do amor divino. Aqui vemos como Cristo é belo, glorioso e desejável, porque Ele é quem mostra que Deus é amor. Ver essa glória é a única maneira possível para obtermos santidade, conforto e preparação para a glória eterna. Considerem, então, o que Deus tornou conhecido sobre si mesmo por meio de seu Filho, especialmente a sua sabedoria, amor, bondade, graça e perdão. A vida de nossas almas depende dessas coisas, como o Senhor Jesus é o único caminho para essas bênçãos. Ele deve ser sumamente glorioso aos olhos dos crentes. Há aqueles que olham para Cristo como um grande professor, mas não como a única expressão do Deus invisível. Mas se vocês têm um desejo por coisas celestiais, eu lhes pergunto, por que amam e confiam em Cristo? Podem dar uma razão para a esperança que existe em vocês? A razão seria porque vocês veem a glória de Deus manifestada através de Cristo e as bênçãos da salvação que de outra forma estariam escondidas eternamente de vocês? Há uma promessa para os dias do Novo Testamento que os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isaías capítulo 33, versículo 17. O que é esta beleza de Cristo? Ela significa que Deus está nele e que ele é o único representante da glória de Deus a nós. Quem pode descrever a glória deste privilégio que nós, nascidos nas trevas e destinados a ser jogados nas mais profundas trevas, pudéssemos ser trazidos até essa maravilhosa luz? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A incredulidade cega os olhos do entendimento das pessoas. Mesmo entre aqueles que dizem ter um conhecimento de Cristo, há apenas alguns que realmente entendem a sua glória e que são transformados em sua semelhança.
Ninguém jamais se tornará semelhante a Cristo simplesmente por imitar as suas ações. Somente uma experiência da glória de Cristo é capaz de tornar um crente semelhante a Cristo. A triste verdade é que os melhores de nós não desejam gastar o seu tempo pensando seriamente neste assunto. Pensamentos a respeito da glória de Cristo são muito elevados e muito difíceis para nós. Não conseguimos nos deleitar por muito tempo neles, sem que fiquemos tristes e nos desviemos deles. Nós não somos espirituais e os nossos pensamentos e desejos estão misturados com outras coisas. Se apenas nos despertássemos para crer nas coisas que os anjos desejam perscrutar, a nossa força e entendimentos espirituais estariam crescendo diariamente. Então demonstraríamos mais da glória de Cristo pela nossa maneira de viver e até a morte seria bem-vinda a nós. Há aqueles que dizem não entender essas coisas. De qualquer forma, dizem eles, tal entendimento não é necessário para vivermos uma vida cristã prática. A minha resposta a esta objeção é a seguinte. Primeiro, não há nada que seja mais claro e plenamente revelado no Evangelho de que Jesus Cristo é a expressão do Deus invisível, de modo que, vendo, vemos também o Pai. Se essa verdade essencial não é recebida e aceita, todas as outras verdades bíblicas se tornam inúteis para as nossas almas. O Evangelho inteiro é transformado numa fábula se apenas aceitarmos Cristo como um grande professor e não aceitarmos a verdade do seu caráter único. Segundo, a principal razão por que a fé nos é dada é para que possamos ver a glória de Deus em Cristo e meditar em todos os seus efeitos. Se não tivermos esse entendimento, que é dado pelo poder de Deus àqueles que creem, não saberemos nada a respeito do mistério do Evangelho. Efésios capítulo 1, versículo do 17 ao 19. 2 Coríntios capítulo 4, versículo do 3 ao 6. Terceiro, Cristo é infinitamente glorioso, acima de toda a criação, porque é apenas através dele que a glória de Deus invisível nos é revelada integralmente. Sempre por meio dele é que a imagem de Deus é renovada em nós. Quarto, fé em Cristo, como reveladora da glória de Deus, é a raiz da qual toda a prática cristã brota e se desenvolve. Todo aquele que não possui esse tipo de fé não pode ser um verdadeiro cristão. Aqueles que acham que este ensinamento sobre fé é um tanto estranho, mas gostariam de saber mais a respeito, eu dou os seguintes conselhos. Primeiro, o maior privilégio desta vida é o de ver a glória de Deus, o Pai, em toda a sua santidade, demonstrada em Cristo. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. A não ser que vocês valorizem isto como um grande privilégio, não o aproveitarão. Segundo, o nosso conhecimento de Cristo é um grande mistério que requer muita sabedoria espiritual para entender e para torná-lo de valor prático. A argumentação humana de nada nos adiantará. Devemos ser ensinados por Deus mesmo. Veja João capítulo 1, versículo 12 e 13, Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17. Assim, como o artífice deve estar bem treinado nas habilidades de sua arte, nós também devemos usar os meios estabelecidos por Deus para que sejamos crentes hábeis. O principal destes meios é a oração fervorosa. Orem como Moisés para que Deus possa lhes mostrar a sua glória. Orem como Paulo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Almas preguiçosas nunca obtêm experiências dessa glória, mas é agradável procurar essas coisas da maneira que Deus ordena.
Terceiro, atentem para os ímpios. Quão decididamente eles perseguem os seus desejos pecaminosos e neles meditam continuamente. Será que nós seremos preguiçosos em meditar na glória que um dia esperamos ver na sua plenitude? Quarto, os céus declaram a glória de Deus, mas neles aprendemos sobre essa glória face ao conhecimento dela a nós revelada em Cristo Jesus. As pessoas mais inteligentes e os maiores pensadores são cegos se comparados com aqueles que são os menores no reino dos céus, mas que conhecem a glória de Cristo. O que deveríamos desejar realmente é conhecer o poder desta verdade em nossos corações. Quereríamos ter a mesma alegria, descanso, prazer e satisfação indescritível como os santos que estão nas alturas? O nosso presente conhecimento da glória de Cristo é o início dessas bênçãos e, mediante experiências posteriores, descobriremos uma mudança para melhor em nossas almas. Essas coisas invisíveis são preciosas àqueles que continuam a meditar nelas, cujo deleite é caminhar nas verdades da fé e do amor. 3 pontos finais seguem daquilo que estamos considerando. Primeiro, sabemos que a sabedoria, bondade, amor, graça, perdão e poder de Deus são infinitamente gloriosos porque existem nele. Todavia, só podemos entendê-lo quando temos uma visão satisfatória e calorosa deles e os vemos operando para a redenção da igreja. Então a glória deles brilha sobre nós, trazendo-nos refrigério e alegria indescritíveis. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo do 33 ao 36. Segundo, é por meio de Jesus que cremos em Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Assim, o objetivo final da nossa fé é Deus mesmo, mas vemos a sua glória através de Cristo, o qual é o caminho divinamente designado para revelar a glória de Deus. Terceiro, Cristo é o único caminho pelo qual os homens podem obter um conhecimento salvador de Deus. Os maiores pensadores religiosos do mundo estão apenas teateando nas trevas da compreensão limitada humana. Como um raio de luz numa noite escura ofusca a visão, ao invés de mostrar o caminho ao viajante. Assim, a luz do conhecimento de Deus em Cristo brilha sobre o incrédulo mergulhado em trevas, e mesmo assim ele não vê o caminho por causa de sua incredulidade. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 20 ao 24. Amém.